eu sou a Mônica, eu sou coordenadora de sustentabilidade no programa de gestão estratégica da sustentabilidade aqui da FIA Business School. Uma calorosa bem-vinda a todos, né? Como é que fala? Warm welcome para todo mundo. Eu estou aqui em Londres, para quem já me conhece, os nossos alunos, nosso alumni, sabe que eu fico, a minha base é aqui em Londres, mas eu estou de coração aí com vocês no Brasil. É um prazer poder conectar com todo mundo. A gente tem aqui um time de estrelas hoje aqui com a gente. Eu vou apresentar eles daqui a um minutinho. Mas antes de falar com os nossos convidados, eu queria só dar alguns avisos importantes assim, sobre o nosso núcleo aqui. A gente está com as aulas da nossa pós-graduação de sustentabilidade ESG já começando daqui uma semana. A gente vai abrir uma nova turma, sei que a gente tem bastante gente interessada, a gente deve estar começando uma turma nova agora em maio. A Lorete vai colocar no chat um link para quem quiser conhecer os cursos que a gente tem. A gente tem uma oferta grande de cursos de sustentabilidade, onde vocês vão escutar, vão aprender mais sobre o que a gente vai estar falando aqui. Hoje é meio um teaser, um taster do que a gente discute normalmente nas salas de aulas com os nossos alunos. A gente está com uma pós-graduação em sustentabilidade ESG, a gente tem uma pós-graduação em gestão estratégica da sustentabilidade, que é muito focado em inovação, empreendedorismo, inovabilidade. A gente tem a nossa pós-graduação para gestão de organizações da sociedade civil, né, gestão de ONGs. E a gente tem uma série de cursos curtos que vão começar agora a partir de abril, que são os negócios sustentáveis na prática. São cursos curtos, para quem quiser se atualizar rapidamente. A gente tem um curso só sobre ESG, um curso sobre economia circular, e muito em breve a gente vai ter algumas novidades, né, Carol, também. A gente não vou falar porque os cursos não estão disponíveis, senão as pessoas ficam perguntando, mas acompanhe a gente que a gente tem sempre novidades. Se vocês se inscrevem, quando vocês se inscrevem nos nossos webinars, a gente manda, né, aviso. Enfim, um pouco fazer a nossa propaganda aqui. Então, quem quiser, procurem a gente, venham conhecer mais. Então, hoje a gente tem aqui... e não posso esquecer, Lorete me lembrou. A gente, para o nosso curso de gestão de ONGs, a gente está com uma programação de bolsas de estudos importante. Então, quem tiver interesse, né, de fazer esse curso para o terceiro setor, dá uma olhada no link, a Lorete vai colocar no chat daqui a pouco. E vocês podem se inscrever, a gente vai dar algumas bolsas para esse curso que começa em maio. Então, agora, boa noite, nós estamos aqui no nosso webinar sobre financiamento climático. A gente tem hoje a nossa querida Maria Eugênia Sosa Taborba, da UNEP-FAI, que também é nossa professora aqui na FIA, já há um bom tempo, nossa parceira. A gente tem a Carol Prolo, que é advogada de direito ambiental na Stock Forbes Advogados, e a gente tem o Bruno, do BNDES, que é diretor de crédito produtivo e socioambiental, e também é parceiro nosso aqui na FIA. A gente está com um programa muito bacana lá no BNDES, já faz vários meses, desde o ano passado, então eu tenho conhecido bastante sobre o BNDES e realmente é uma organização, a equipe dele lá é muito bacana, então de parabéns, estão fazendo coisas muito legais. Então, bem-vindos aos nossos queridos palestrantes de hoje. Obrigada por vocês dedicarem um tempo aqui para compartilhar com a gente o conhecimento, a experiência de vocês. Isso é muito importante para a nossa comunidade aqui, porque esse assunto que a gente vai tratar hoje é um assunto novo, cambiante, né? Que está em mudança, está em construção. E hoje a gente tem aqui 3 pessoas que estão ativamente e efetivamente trabalhando na construção desse cenário que a gente está vendo emergir no mundo inteiro, né? Então, no Brasil, a gente tem essa sorte de
estar conversando hoje com essas pessoas que no Brasil estão realmente construindo esse cenário e que vai ter um impacto tão importante para todas as organizações, seja do terceiro setor, seja do setor privado, seja para o governo. Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Então, eu vou começar pela Carol, que ela aceitou ser professora da nossa pós-sustentabilidade, então, desde então, eu tenho conversado bastante com ela, e as nossas conversas têm sido tão bacanas que eu falei, nossa, você precisa vir aqui e contar isso para todo mundo, assim. Então, eu queria primeiro abrir espaço para ela contar um pouco para a gente, porque a Carol, ela estava me contando, quando a gente estava preparando esse webinar, como as empresas, os empresários, os investidores têm uma série de inquietudes sobre o mercado de carbono, né? Eles têm uma série de dúvidas, como é que vai funcionar, se é seguro, se não é seguro. E com a agenda ESG crescendo do jeito que está, e todas as empresas querendo adentrar dentro desse framework, né, de ESG, de alguma forma, o mercado de carbono ele é uma opção muito atraente, né? Ele é uma opção, uma oportunidade de negócio. Mas, Carol, conta um pouco para a gente, assim, com tudo isso que está acontecendo, né? Como é que funciona o mercado de crédito de carbono e por que ele está tão aquecido em função, né, dessas conversas sobre ESG que estão acontecendo aí? Boa noite, Mônica, boa noite a todas e todos que estão nos assistindo, meus colegas aqui de painel, Marô e Bruno. Bom, primeiro, deixa eu pedir desculpas porque estou falando pelo celular e pode ser que eu cometa alguma gafe aqui, vou ficar tocando na tela para afastar mensagem de WhatsApp, tive um probleminha técnico aqui, estou fazendo esse webinar pelo celular, mas acho que vai dar tudo certo. Mas vamos lá, para a sua pergunta, Mônica, acho que a primeira coisa a pensar aqui é que os mercados de carbono, eles surgem a partir de um contexto de oferta e demanda relacionada à descarbonização ou à compensação do impacto de carbono das atividades econômicas. E pelo menos nos últimos 2 anos, para não dizer um pouco mais, desde o Acordo de Paris em 2015, a gente viu o mercado passar a reconhecer que existe um valor nessa descarbonização e nessa compensação dos impactos de carbono, tanto do ponto de vista dos governos quanto do setor privado. E como que isso se manifesta, então? Do ponto de vista do governo, esse mercado surge a partir de um programa de governo, governos esses que possuem obrigações no Acordo de Paris, né? Eles têm metas climáticas, metas de reduzir suas emissões de gás de efeito estufa no Acordo de Paris, e por meio desses programas, eles fazem com que as indústrias de um determinado setor definido sejam obrigadas a possuir uma permissão de carbono para emitir carbono na atmosfera. Assim, as indústrias que conseguirem reduzir as suas emissões de gás de efeito estufa por outros meios, elas ficam com essas permissões de carbono sobrando e podem comercializar com outras indústrias que não tenham sido tão eficientes. E aí, isso faz girar um mercado, o que a gente chama mais normalmente de um sistema de comércio de emissões. Por outro lado, existe também um mercado a partir do interesse voluntário de empresas que não estão reguladas por um programa governamental como esse, mas que têm interesse de compensar as suas emissões de gases de efeito estufa. E elas fazem isso como? Comprando créditos de carbono que são gerados a partir de projetos privados, projetos que são certificados por programas de certificação privados também. E aí, a forma como essa certificação se dá, não vou entrar em muitos detalhes aqui, imagino que
muitos de vocês saibam, mas basicamente você introduz uma tecnologia que reduz as emissões de carbono em relação a um cenário base, tudo isso com base em metodologias já previamente reconhecidas por esse programa de certificação internacional. Você, assim, gera um certificado que representa uma redução de emissões de gases de efeito estufa. Esse é o cenário do mercado voluntário de carbono. Esse é o mercado voluntário de carbono, essencialmente, né? Então, é um mercado de projetos de redução de emissões de carbono de um lado e empresas que não têm obrigação nenhuma de reduzir as suas emissões, mas têm interesse em compensar as emissões comprando esses créditos de carbono. Esses mercados já existem há bastante tempo. Eles, inclusive, começaram num contexto internacional, lá da Convenção Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas, no Protocolo de Quioto, famoso Protocolo de Quioto, mas naquele contexto a gente viu se desenvolver um mercado entre países que tinham também metas de redução de emissões dentro do Protocolo de Quioto. E aí, por diversos motivos, esses mercados acabaram perdendo a força, acabaram realmente perdendo o valor quase que completamente, mas muito por conta desse contexto geopolítico em que você tinha alguns países que tinham metas climáticas, outros países não tinham metas climáticas, e diversos outros contextos. Nesse momento também, o que aconteceu, importante dizer, é que esses países que tinham metas dentro do Protocolo de Quioto, muitos deles criaram os seus próprios sistemas de comércio de emissão para cumprir aquela meta que tinham proposto dentro do Protocolo de Quioto. Então, aí você vê que existem mercados regulados no âmbito internacional, né, de países que têm metas climáticas e que fazem transferências de créditos de carbono para cumprir suas metas, e mercados domésticos de governos que implementam um sistema de comércio de emissões para cumprir metas internacionais, né? E, claro, e tudo isso, todo esse contexto de a gente ver instrumentos de mercado para viabilizar cumprimentos de metas de governos em vários âmbitos, isso também favoreceu o desenvolvimento de um mercado voluntário, porque se percebeu que existe um valor nessa descarbonização e nessa compensação de emissões. Então, a gente viu esse mercado acontecer já há muito tempo atrás, desde pelo menos os idos de 2004, 2005. Mas o que aconteceu? Né? De lá para cá, esse mercado se arrefeceram, e agora, em 2015, com o Acordo de Paris, a gente viu esses mercados retomarem o corpo, porque, de novo, um grande acordo internacional trouxe para 193 países a necessidade de ter um compromisso climático. Então, aí a gente volta a ter um ambiente em que você tem uma demanda, né, pela descarbonização, uma demanda pela compensação de emissões de gases de efeito estufa. E é nesse contexto que a gente se encontra hoje, né, com um grande acordo internacional que fez com que 193 países se comprometessem com a descarbonização, dentro de um acordo que previu uma meta global para que os países, para que toda a sociedade global evite um aumento de temperatura de até 1,5 grau em relação aos níveis pré-industrialização. Então, a gente tem uma meta estabelecida pela ciência, pelo consenso da comunidade científica internacional, de que tem uma quantidade de aumento de temperatura que a gente não pode atingir. E, com isso, a gente vê que não só governos, como também o setor privado, o setor financeiro, se sentem imbuídos de tomar alguma ação, percebem que eles também precisam ser agentes dessa história, não dá só para contar com o governo. Então, é nesse contexto que a gente está hoje. É por isso que hoje a gente está falando tanto de mercados de carbono, porque a gente tem não só um contexto internacional de um acordo, a gente tem a ciência trazendo dados muito claros
sobre os riscos do aumento de temperatura global, e a gente tem um mercado financeiro e o setor privado comprando a ideia, percebendo que isso é uma realidade e que precisam se juntar e convergir esforços para evitar esse cenário, e os instrumentos de mercado, como os mercados de carbono, podem ajudar nesse processo. Bacana. Obrigada, Carol. Você vê, tem todo um contexto meio técnico aí por trás, né, que a gente precisa entender até onde a gente para saber como que a gente chegou até aqui, né, para falar desse mercado de carbono, e é tão importante as pessoas. E realmente essa é uma temática complexa e tal, e demora para. Tem muita literatura, né, às vezes coisas muito prolixas, grandes, é difícil a gente se inteirar de uma forma sucinta, né? Então, obrigada, Carol, pelo resumo. Acho que é um começo. E aí, acho que você tocou num ponto que também vale a pena a gente retomar, e aí eu vou passar a palavra para Marô, que foi sobre o IPCC, né? O IPCC, que é o Intergovernmental Panel for Climate Change, é o painel intergovernamental para mudanças climáticas, certo? O IPCC, para quem não conhece direito, ao longo dos últimos... É um painel de especialistas globais, né, de cientistas do mundo inteiro, que faz uma análise profunda, né, e analisa centenas de artigos científicos, de pesquisadores, institutos e tal, e traz todos esses fatos relevantes dentro de um relatório, e anualmente eles fazem um update, né? Agora eles lançaram na semana passada a segunda fase do relatório, lançaram em agosto do ano passado a primeira parte, e agora veio a segunda parte. E normalmente esse relatório ele é focado na como as mudanças climáticas vão afetar, né, o futuro do planeta de uma forma geral. Mas esse último relatório, ele foi um pouco assim, para mim, pelo menos, assim, foi um pouco assim meio chocante mesmo de ler rapidamente assim o relatório, que ele é enorme, porque ele já começou a analisar o impacto na vida das pessoas hoje, não no futuro. E o impacto hoje já é brutal, assim, o relatório levantou que aproximadamente 3 bilhões de pessoas, ou seja, quase metade do mundo, já está afetado de uma forma concreta e significativa pelas mudanças climáticas. E isso vai de diversas formas, desde secas, enchentes, queimadas, todo tipo de evento, natural catástrofes, né? São catástrofes naturais que não necessariamente causadas pelo homem, mas que já afetam especialmente as cidades costeiras, e tudo isso, as pessoas mais afetadas estão nos países mais pobres e nas comunidades mais vulneráveis. Então a situação ela já é muito grave, né? Já é grave, ela não é que ela vai ser, porque até então, até alguns meses atrás, esses relatórios eles estavam realmente focados no futuro, e ficou muito claro que não adianta só a gente mitigar, não a gente diminuir. O relatório ele foi muito focado na necessidade de adaptar. A gente já precisa se adaptar hoje para essa realidade. Então, Marô, conta pra gente como é que isso vai, assim, quais são as implicações de tudo isso, dessa realidade tão dura para o setor financeiro. Como é que você vê? E, assim, um pouco também, se você puder falar, eu gosto muito quando você conta pra gente como o papel do setor financeiro de uma forma geral, né? Então, tem as implicações dessa situação, mas também, né, assim, desmistificar um pouco, né, o setor financeiro como qual é o papel dele de uma forma geral nesse caso, né? Obrigada, Mônica. Obrigada aí também pelo convite. Um prazer aí estar com o Bruno e a Carol também aqui nesse painel. E foi ótimo também ter ouvido a Carol com esse panorama. E sem dúvida nenhuma, né? Esse último relatório do IPCC, a gente leva um susto, né? E ele colabora também com um reporte que saiu há um tempinho atrás, que era da IEA, que é a Agência Internacional de Energia, que também, por primeira vez, ela traz a questão das mudanças climáticas muito mais fortes, né? E como é que vai ser o pathway de energia. Antes eram mais conservadores, e aí agora eles passam também a ser mais enfáticos. E aí, como a Mônica comentou, realmente, assim, a gente vai ter
Sim, sabe aquela coisa? Eu lembro que em 2014, quando a gente teve a crise hídrica, a gente parecia que era uma coisa esporádica. Nossa, tivemos em 2014 a crise hídrica. E, na verdade, não. Na verdade, aquilo é o novo padrão. Seja o excesso de chuva, a falta de chuva, o aumento da temperatura, aumento do nível do mar. Então, esse projeto, esse reporte traz isso de uma forma muito contundente. Eu acho que também tem uma coisa importante para a gente, Brasil, que ele faz a conexão muito relacionada à biodiversidade, à perda da biodiversidade e dos ecossistemas, dos serviços ecossistemas, de como é que a gente tem que ter essa visão um pouco mais integrada e sistêmica, e que as questões climáticas elas estão entrando assim, problemas complexos, e compostos e em cascata. Então, o que a gente achava que ia ter um impacto, parece que vai ter um impacto ainda maior do que foi observado. E, por mais que a gente preveja, não dá para ter exatamente como é que isso vai afetar, que regiões vão ser afetadas, enfim. Então, tem perspectivas amplas, e a gente realmente precisa trabalhar na questão da adaptação, das finanças climáticas, do mercado de carbono, tem uma série de coisas que precisam ser feitas. E o setor financeiro, ele é impactado, né? Por um lado, isso é risco para ela, para o banco, para o investidor, para seguro. Então, como é que ele vai integrar esses riscos na hora que ele olha o que ele está financiando, o que ele está investindo, como é que está o portfólio de uma instituição financeira daqui 5 anos, daqui 10 anos, então estimando esses impactos físicos e podendo incluir isso e ajudando os seus clientes, né? Não só integrando na política de crédito de risco, mas também ajudando os seus clientes. E acho que aí é que é o lado bom da conversa. Eu peguei um dado do FMI. O FMI fez um levantamento América Latina e Caribe, não tem um lado do Brasil, mas eles estimam que a gente precisaria de 90 a 110 bilhões de dólares para poder, até 2050, para poder investir em mitigação e adaptação. A gente vem financiando climate finance mais ou menos 30 bilhões, dados de 2019 e 2020. Metade público, metade privado. Infelizmente, 2019 e 2020 teve uma queda significativa, muito em função do Covid, mas que a gente tem um potencial aí de crescer quase 150% em financiamento climático para a gente alcançar as nossas metas ligadas a clima. Então, a gente tem essa oportunidade, eu gosto de ver dessa forma, de reorientar os fluxos financeiros para buscar essa neutralidade climática e para uma economia mais sustentável. E, novamente, olhando o clima, mas também olhando perda de biodiversidade, degradação da terra, e ainda mais no contexto Brasil. Então, essas variáveis é que vão ajudar, por um lado, as instituições financeiras a quererem financiar mais ações de mitigação, de adaptação, de dar suporte aos seus clientes para que realmente diminuam as suas emissões de carbono. E aí a gente não sei se a gente vai falar depois do net zero, mas o net zero tem um componente nisso daí, e aí vai ser essa combinação de como é que os setores vão de fato diminuir as emissões de carbono, e onde não é possível diminuir, entra também os créditos de carbono. Então, também assim, uma coisa que a gente vem falando, os créditos de carbono, eles têm um papel fundamental, mas eles não substituem a ação de mitigação e adaptação. E essas duas coisas juntas é que são poderosas e que podem ajudar a gente a diminuir, né, os efeitos climáticos e, obviamente, a gente não subir mais do que 1,5 graus Celsius. Então, essa primeira abertura aí para você. E aí a gente continua. Acho que você colocou um ponto importante, né? Desmistificar essa ideia do net zero como se ele fosse um target fácil de atingir, né? Essa ideia de que mudando algumas tecnologias as empresas vão deixar de emitir e daqui 5 anos tudo vai estar clean energy, né? E clean no emissions e tal. Realmente é muito mais complexo do que isso, né? O mercado de carbonos ele vem justamente para complementar, né, esse quest, né, essa saga que todas
os setores da economia estão já se preparando para enfrentar. E o setor financeiro tem um papel, como você falou, né, Mário, ele tem um papel de incentivador de alguma forma, né? Então é importante que o setor financeiro esteja bem alinhado com esses aspectos, e ninguém melhor do que o Bruno para contar um pouco sobre o nosso banco de desenvolvimento, né? O BNDES ele é diferente do setor privado, né? Pela sua vocação, mas ele é um banco, então ele é um player importante do setor financeiro. No nosso trabalho da FIA, junto com o BNDES, eu tenho acompanhado a trajetória deles em vários aspectos, né? Mas essa semana o banco se lançou como um market maker, né, do mercado de carbono, oficialmente já se colocando não só como um player importante, mas na formatação desse mercado no Brasil, né, ajudando a fomentar esse mercado de alguma forma. Então, Bruno, conta para a gente um pouco um pouco a trajetória do banco, porque assim como eu não conhecia, né, o trabalho do banco com relação ao desenvolvimento sustentável e todo esse trabalho que vocês estão fazendo, e como é que vocês chegaram a essa decisão de se posicionar como esse market maker, que é tão importante, né? Essa é uma discussão que a gente já teve. O Brasil ele precisa de atores fundamentais, assim, players fortes que fomentem esse mercado, porque senão a gente não tem no Brasil, né, um líder, não é uma agenda específica do nosso governo ser uma economia neutra, né? um low carbon economy per se, como é, por exemplo, aqui na Europa, né? Aqui a gente vê os líderes publicamente se comprometendo e criando já uma série de políticas e restrições e planos. Não é o caso do Brasil ainda, eu espero que venha a ser, mas justamente por isso e pelo tamanho, né, e pela configuração, a gente precisa de players como o BNDES. Bruno. Bom, boa noite. Obrigado pelo convite, Mônica, FIA, e ter essa oportunidade de estar aqui dividindo o espaço com você, com a Caroline e com a Maria Eugênia. Né? Prazer em encontrá-las e ter essa conversa com um público tão seleto aqui né, de participantes que a FIA consegue congregar. Então, eu acho que você tocou num ponto muito importante, quer dizer, assim, basicamente, a gente já falou de carbono, né, na minha primeira introdução em relação ao porquê que a gente fez esse movimento, né, que você citou. O carbono é uma tentativa de corrigir uma incompletude dos sistemas de preços de bens e serviços, né? Quer dizer, hoje a produção de bens e serviços, os preços que são atribuídos a cada um deles é incompleto porque ele não mede as externalidades positivas e negativas. Então, como é que a gente consegue traduzir isso no nosso sistema, né? Quantificar, talvez, por exemplo, uma externalidade negativa causada por uma termoelétrica baseada em combustíveis fósseis, né? Como carvão ou diesel, etc. Né? Aquele preço que está lá naquele ativo, ele não consegue capturar todas as externalidades negativas, porque as externalidades negativas decorrentes dessa atividade ela é difusa, né? Ela é difusa, ela penaliza a sociedade de uma forma que a gente hoje não consegue quantificar. Eu acho que o carbono é uma tentativa de fazer, ao mesmo tempo que as externalidades positivas, como é o caso de um processo de reflorestamento, que é o processo de preservação de uma floresta. Ou seja, o Brasil hoje tem o maior capital natural do mundo. A gente fala aqui da nossa floresta amazônica, mas a gente também tem o nosso cerrado, a Mata Atlântica. Nós prestamos serviços ambientais a todo o planeta. Então, como é que a gente consegue quantificar e precificar e monetizar, no bom sentido, assim, existir esse pagamento, seja no Brasil, né, e para o público e para o privado, mas para todas as outras localidades, proprietários, etc., que prestam esse serviço. Então, o carbono ele tem é uma tentativa de fazê-lo, e a própria Carolina e a Maria Eugênia colocaram esse ponto, né, da importância. E o Brasil ele tem um potencial muito grande em relação a esse mercado. A Maria Eugênia falou do financiamento climático,
né? Ele pode ser um instrumento financeiro para fazer com que haja esse fluxo de recursos para o país, né? Hoje, se a gente for falar aqui como você também citou, que não basta mitigar, tem que adaptar, mas a gente precisa capturar carbono. Não basta parar de emitir, né? Não basta parar de reduzir, a gente precisa tirar carbono da atmosfera, a gente precisa tomar uma série de medidas, e a gente pode, por exemplo, tomar uma medida de reflorestamento, ou a gente pode transformar em outras tecnologias, como de captura de carbono, uma série de iniciativas na própria Europa, como você citou. Mas o que é mais barato hoje? E o que é melhor para o planeta? Talvez seja o reflorestamento. E hoje a gente tem no Brasil uma meta que foi atualizada e foi divulgada na COP26, que é de reflorestar 18 milhões de hectares de floresta nativa no país. Esse reflorestamento ele precisa ser financiado, e esse financiamento ele pode se dar talvez através desse instrumento. Então, pensando nisso, o que o BNDES se colocou como desafio? É trabalhar em 3 frentes. A frente da oferta de projetos, que vão significar, por exemplo, esse reflorestamento. Então, desde a concessão de parques e florestas, que é a nossa atuação como estruturador de projetos, né, prestação de serviço para estados e para a União Federal, para a concessão de grandes áreas florestais para a iniciativa privada, que vai gerar a proteção da floresta, ao mesmo tempo com o manejo sustentável, com o desenvolvimento de atividades sustentáveis dentro dessas concessões. A gente tem uma atuação também de recursos não reembolsáveis, de investimento social privado, e que aqui a gente faz um convite a todos para participar, que é o nosso Floresta Viva, que é uma iniciativa de 500 milhões de reais que nós apresentamos também na COP, que é em regime de match fund, onde o BNDES ele doa 250 milhões, e os nossos parceiros mais de 250 milhões para reflorestamento de cerrado, Mata Atlântica e Floresta Amazônica, como eu falei. E todos esses projetos eles são projetos que podem ser certificados e terem a emissão desses créditos de carbono e que vão serem ofertados nesse mercado voluntário de carbono brasileiro. A gente também tem linhas de crédito específicas para financiar reflorestamento. Eu estou falando muito de reflorestamento, mas toda a agenda de energia renovável tem a capacidade de gerar crédito de carbono. A gente também tem, além das linhas de financiamento, outra iniciativa que é de equity, investimentos em fundos que vão investir em projetos de reflorestamento e de tecnologias, como vocês colocaram, né? A gente precisa investir em tecnologias que ainda não existem para gerar redução de emissões de carbono. E esse é do ponto de vista da oferta. Do ponto de vista da demanda, é o que você citou, né? A gente está trabalhando na oferta de novos projetos, mas a gente também está trabalhando de gerar demanda para esses créditos. Então, o BNDES anunciou um piloto. A gente não tem experiência de compra de crédito de carbono ainda. Esse piloto vai servir para isso, de até 10 milhões de reais, onde nós vamos analisar projetos florestais, de preservação, de reflorestamento, mas também de energia, de biomassa e de metano. A partir dessa seleção dos projetos, nós realizarmos essas compras e, com essa experiência, escalarmos essas compras de maneira periódica, e gostaríamos de fazê-lo junto com as empresas, ou seja, aquelas que gostariam de, dentro dessa jornada de net zero, comprar créditos para fazer o seu offset, e como a Maria Eugênia bem colocou, isso não é a solução única. Realmente, as empresas elas têm que caminhar para uma redução das emissões, mas a compensação ela faz parte desse processo. Isso também é muito positivo. E o terceiro ponto é do ambiente regulatório, do ambiente, né, de segurança jurídica e de organização do mercado, que hoje o mercado de carbono brasileiro voluntário ele é muito customizado, ele é muito artesanal,
ele não é escalável. Então, no momento que nós trabalhamos com empresas, investidores, bolsa de valores, certificadoras, e trazemos taxonomia, trazemos organização, trazemos, né, um mínimo de segurança jurídica, a gente consegue escalar os projetos, consegue escalar esse mercado e tomar todo o potencial que ele tem para o Brasil. E aí eu tinha esses 3 pilares, mas na sua introdução você veio com um quarto, que é muito importante, que é a educação, que é o reskilling. Eu acho que é um pouco aqui da missão da FIA, quer dizer, nós todos aqui precisamos nos educar. Pessoal, em relação a carbono, o Brasil tem que ser o país que mais entende de carbono. O Brasil precisa ser o país que mais entende de finanças sustentáveis, porque nós temos esse grande potencial. Então, cabe a todos nós estudarmos aqui, colaborarmos e termos centros de excelência dentro dessa temática. Nossa, maravilha, ainda falou da educação, que é a parte realmente mais importante. Isso essa educação que você se referiu, Bruno, realmente o que a gente, é a tecla que a gente, bom, parte, é a nossa missão aqui, né? Mas também é um desafio importante, porque é o que a gente fala, né? A gente está construindo o avião já voando, né? Então, para quem está entrando nisso, né? Para quem está identificando a oportunidade, especialmente as pessoas mais jovens, né? Que estão ainda no início de carreira e querem, né, se especializar nisso, não sei como fala esse português, é daunting, né? Às vezes é até um pouco assim meio assustador, porque aonde você procura esse conhecimento, né? Como é que você se atualiza? E realmente a gente fala para os nossos alunos, gente, não tem uma cartilha, não tem uma coisa que já está feita e definida, até porque muito dessas soluções ainda realmente não existem, né? Elas vão ter que ser inventadas. Então, como você falou bem, as pessoas precisam se atualizar, precisam ser criativas, precisam inventar, né? A gente precisa incorporar essa cultura de que errar faz parte, porque se a gente não fizer isso, a gente vai estar sempre buscando as mesmas soluções para os problemas, né? Então, que a gente já sabe que não funciona. E o nosso desafio realmente é muito grande, né? Mitigar, adaptar e reduzir, né? Como o Bruno colocou bem, a gente tem o preço de captar carbono da atmosfera que não seja de forma natural, né? Que são as nature-based solutions, as soluções baseadas na natureza, que é o caso do reflorestamento, é caríssimo, né? Existem tecnologias mirabolantes, você pode procurar hoje na internet sobre essas formas de captar, e realmente, assim, são coisas muito sofisticadas, e para fazer isso em escala, o valor é altíssimo. Então, a oportunidade para o Brasil é ímpar, né? Não só pelo território que a gente tem, pelo tamanho do país, né? Em comparação, por exemplo, né? A Europa não consegue fazer nenhum tipo de reflorestamento como o nosso, assim, o nosso tipo, né, a nossa captação aqui bom, enfim. Muito obrigada. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou passar a palavra para a Maru, porque em função a Maru já tinha colocado um pouco sobre isso, mas eu acho que vale a pena agora a gente resgatar a questão do Net Zero. O Net Zero é um tema muito recorrente nas nossas discussões com os nossos alunos, e eu sempre fico me questionando assim, o quão factível é mesmo tudo isso, né? Então, Mário, você que está no olho do furacão aí do sistema financeiro, quais são as perspectivas, né, do Net Zero para 2050, esses compromissos que as organizações, né, o setor financeiro, de alguma forma, está assumindo? Como é que você vê os desafios e as oportunidades aí na frente? Bom, Mônica, primeiro, realmente, é super desafiador, porque é tão longo prazo, que quando a gente fala com as instituições, né, e fala, poxa, um compromisso 2050, a pessoa quase me olha e fala assim, poxa, 2050, nem sei se eu vou estar aqui, né? Como assim?
Então, vamos cortar o problema por partes. Então, eu diria o seguinte, nosso compromisso de longo prazo, com certeza, é o Net Zero 2050, para a gente realmente manter a 1,5 graus Celsius, mas a gente vai ter metas intermediárias. Então, a gente precisa de metas intermediárias. Uma das coisas que o repórter do IPCC fala, a gente precisa diminuir drasticamente as emissões de carbono até 2030, para que, de fato, a gente consiga chegar lá para 2050. Então, eu acho que quando a gente fala do compromisso 2050, é um compromisso político, de alguma forma, das empresas, porque hoje a gente não tem todas as metodologias e nem todas as respostas de como a gente vai chegar lá. Agora, é importante as empresas, os bancos, os investidores fazerem esse compromisso e começarem a se aprofundar em como fazer isso. E todos o Race to Zero, né? E aí tem de investidores, de banco, de seguros, da indústria, eles colocam que essas metas têm que ser revisadas a cada 5 anos. Então, ninguém vai fazer uma meta... precisa medir as emissões de carbono. Então, assim, eu não sei quem está nos ouvindo hoje, mas quem está em empresa... não é só medir as operações diretas, mas também as suas indiretas, é ter essa noção de como estão suas emissões. O outro componente-chave são as NDCs, que o Bruno comentou, ou seja, qual é a nossa meta climática do Brasil, porque no final a gente tem o que a gente chama de sector pathways, né? São as trajetórias por setor. Então, como é que e isso já existem esses cenários macro. Então, como é que o setor de energia, eu vi que teve uma pergunta de energia, como é que o setor de energia deve se comportar até 2030, 2050? Construção civil, mineração, cimento. Então, existem cenários setoriais de como é que as emissões de carbono têm que evoluir ao longo dos anos até chegar a 2050. E eu diria que a meta setorial é a meta, né? Vamos dizer assim, é onde a gente quer chegar. Cada empresa vai medir onde está e o delta é o que tem que diminuir. E esse delta é o que você vai fazer com mitigação, adaptação ou créditos de carbono. Do lado da perspectiva financeira, ele vai olhar o portfólio e vai também, né, na mesma lógica, fazer essa trajetória. Então, parece uma coisa complexa e não é simples, não estou falando que é simples, mas a gente precisa, e aí falando aqui educação, de profissionais, que saibam, né, como, a gente não tem todas as respostas, mas já existem algumas metodologias para a gente ir evoluindo. Então, hoje tem vários frameworks metodológicos de como fazer essas mensurações de emissões. Para depois disso, fazer cenários, né? Então, energia. Então, energia a gente vai, para a gente chegar no nosso setor, na nossa meta setorial, né? Olhando energia, o quanto a gente tem que aumentar de energia renovável, o quanto a gente tem que diminuir de petróleo e gás, termoelétricas. Então, são essas variáveis para quem está numa empresa e para quem está numa instituição financeira. E isso vai né, o output disso, no final, como é que meu negócio vai mudar. Alguém perguntou de economia circular. Economia circular, sem dúvida nenhuma, ele é um grande potencializador dessa agenda, porque a gente vai precisar de inovação, a gente vai precisar rever algumas cadeias de valor para, de fato, a gente conseguir ganhar eficiência das emissões e medir. Então, eu acho que assim, a mensagem é a gente não se assustar com o Net Zero, mas a gente precisa da alta liderança olhando isso como risco, como oportunidade, e, tecnicamente, ir construindo esses cenários, mas muito próximo das áreas de planejamento estratégico, das áreas de negócio, porque é ali que está a mudança. Não é uma mudança de indicador, é uma mudança do modelo de negócio. E aí vai ter o financiamento, aí vai ter todas as outras coisas que a gente está falando. Mas o chave é olhar, cada setor poder olhar o seu modelo de negócio e o mix aí de produtos para poder fazer essa transição. Bacana, obrigada. É isso mesmo. E uma coisa importante também que a gente vê bastante aqui, as pessoas têm
perguntam muito para a gente, assim, como é que a gente faz? Cada um desses aspectos precisa de um profissional diferente, né? Então, é um trabalho de cooperação importante de diversas áreas dentro da organização. Por exemplo, a gente tem o desafio do que a gente chama escopo 1, 2 e 3, né? Aonde a gente vai medir esse impacto, até onde, né? O escopo onde a empresa realmente tem controle, ou na toda a cadeia de valor, como é que isso vai... qual vai ser a estratégia do negócio, né? E como é que a empresa vai se posicionar, a organização vai se posicionar com relação a esse nível de complexidade, né? Qual é a capacidade dela de entregar, né, uma neutralidade em diversos níveis. Então, tudo isso demanda uma visão estratégica, mas também demanda uma série de skills, né? Essa mentalidade, né? Como é que fala? É a criação por design, né? O design dos produtos, eles já tem que incluir. Então, é uma oportunidade para esses novos profissionais que estão entrando poderem atuar nessas diversas áreas, né? Então, é muito bacana. Então, assim, já entrando um pouco mais no nitty-gritty, eu vou passar para a Carol. Carol, eu tenho visto algumas perguntas aqui sobre regulamentação. Então, assim, conta para a gente um pouco, dentro da tua visão, qual que é o... Porque, né, os advogados entendem dessa questão regulatória, né? Vamos perguntar para advogado. Como é que, assim, o contexto regulatório, né, em que os mercados estão inseridos, assim, seria interessante ter algum nível de regulação para o mercado voluntário de carbono, né? Porque, como o Bruno falou, por enquanto, a gente está num mercado voluntário, né? Ele pode vir de diversas formas. O que você acha? Legal. E é importante essa tua pergunta, Mônica, porque a gente pode ter um mercado voluntário regulado e a gente pode ter um mercado criado por um programa governamental com medidas compulsórias de limitação de emissões das indústrias, né? Então, eu posso ter um mercado em que as empresas não tenham nenhuma obrigação de reduzir as suas emissões, mas tem algum nível de regulação só para trazer um pouco mais de segurança jurídica, de infraestrutura, para que esse mercado voluntário possa prevalecer. E a gente pode ter, por outro lado, um mercado, ou eventualmente essas coisas podem conviver juntas, porque o governo pode regular um setor de uma forma e outros setores de outra, né? Mas, assim, a gente tem diversas possibilidades quando se trata de regulação, né? No contexto esse de um mercado, vamos falar, um mercado de sistema de comércio de emissões, que a gente chama, o famoso cap and trade, né, em que o governo ele limita a quantidade de emissões de gases de efeito estufa que um determinado setor pode gerar por um determinado período, né? Nesse contexto, normalmente o governo faz isso para controlar o seu orçamento de carbono em relação àquele setor. Então, se o Brasil tem uma meta lá no Acordo de Paris, de repente o Brasil tem uma meta global, mas pode ser que ele, né, para gerenciar melhor essa meta nacionalmente, ele pode ter políticas diferentes para cada setor. E, de repente, para um determinado setor, ele pode criar um mercado de carbono, limitando a quantidade de emissões de gases de efeito estufa que aquele setor vai gerar. E como é que ele faz isso? Ele cria um programa em que ele distribui direitos de emissão de carbono num determinado limite, né? Então, distribui uma quantidade X, e isso é tudo que a indústria vai poder emitir por aquele período. Aí ele distribui gratuitamente para a indústria, ou ele pode leiloar depois, né? Mas o fato é que é um título emitido pelo governo, né? É uma outorga de um direito. E, nesse contexto, a gente tem um ambiente super regulado, né? A indústria que usa aquele crédito de carbono, ela usa porque ela é obrigada por uma lei, porque tem um contexto em que ela tem que reportar a quantidade de emissões que ela gerou num ano e tem que apresentar aquelas permissões para mostrar que ela está cumprindo com a obrigação legal. Então, assim, esse é um ambiente super regulado, né? As regras são muito claras e enfim, a gente já está, né, já se provou e tem muito estudo aí que demonstra que pode ser uma forma muito eficiente de controlar as emissões de determinados setores. Para outros setores, talvez não precise haver nenhuma regulação nesse sentido, mas
possa se fomentar a geração de créditos de carbono que possam ser utilizados por outros setores também não regulados. Mas o ponto aqui é que talvez a gente possa se beneficiar de algum nível de intervenção do governo para dizer, para dar um pouco de clareza sobre o que é esse crédito de carbono e como ele pode ser usado, esse do mercado voluntário. Porque a verdade é que hoje, como é um mercado totalmente voluntário, basicamente, são os programas de certificação de créditos de carbono que têm as suas próprias regras, né, de participação, e aí a gente vê mais no nível das boas práticas e até com uma tentativa agora de surgir uma autorregulação, a gente vê algumas coisas serem, alguns guidelines sobre como se usar esses créditos de carbono, então como é que a companhia pode usar um crédito de carbono e saber e reportar isso, né, dentro do seu plano de descarbonização. Então, todas essas coisas hoje não têm uma clareza, e para piorar ainda, na experiência do Brasil, fica mais difícil de, né, a gente tem mais insegurança jurídica nisso, porque todo esse ambiente desse mercado voluntário, ou seja, o registro onde fica custodiado o crédito de carbono, o ambiente onde a comercialização desses créditos de carbono acontece, tudo isso está basicamente em estruturas, em programas internacionais que não estão no Brasil. Então, a gente não tem nem, de certa forma, uma existência física desses créditos de carbono no Brasil. E aí isso traz algumas complicações, né, de você conseguir determinar qual é a natureza jurídica desse crédito de carbono. É um valor mobiliário, é uma commodity, é um título de crédito, você não sabe qual é a tributação dele, você não sabe se ele pode ser objeto de determinados investimentos por fundos e outras estruturas, outros veículos financeiros. Então, tem talvez aí um horizonte que possa se pensar de algum nível de regulação para ajudar. Hoje é zero, né? Hoje o que tem é talvez o papel aí de alguns atores como o BNDES tentando ajudar a criar uma maior clareza aí da demanda por esses créditos de carbono, mas a gente precisa talvez ainda equacionar algumas dúvidas. Tem projetos de lei em tramitação no Brasil para tentar criar uma infraestrutura dessas de registro para o mercado voluntário e também para criar uma demanda obrigatória, um sistema de comércio de emissões, né? Acho que talvez, quem sabe no ano de 2022 a gente vai ver esses projetos serem aprovados, mas ainda não dá para saber. Legal. Então, Bruno, agora eu vou perguntar para você a mesma coisa. O que você acha dessa regulamentação na visão do banco, né? Você acha que isso está chegando, está vindo? Mas antes disso, eu vou te fazer uma outra pergunta. Você já anota, assim, aí eu faço você ir pensando. O que a gente vai... Assim, tem algumas perguntas aqui no chat que apareceram sobre oportunidades de investimento de impacto. E eu sei que o BNDES, assim, realmente tem mudado um pouco o perfil do tipo de financiamento que vocês estão fazendo. Então, se você pudesse contar um pouco para a gente. E o que a gente vai ver daqui para frente, né? Com essa atitude esse posicionamento, né, do BNDES, o que você acha que vai... Quais são os frutos que a gente vai ver disso aí, nesse ano, no ano seguinte, assim, no curto prazo? Perfeito. Estou me remetendo aqui ao que a Marigine colocou em relação a essa jornada do Net Zero, falar para as pessoas o seguinte: olha, hoje é uma realidade a questão da economia, né, de baixo carbono, neutro em carbono. A gente pode avançar um pouquinho, recuar um pouquinho, mas assim, a direção está dada e, na verdade, a gente sempre faz previsões que, na verdade, as coisas se aceleram mais rápido do que a gente imagina. Então, para todos que estão aqui, né, em relação às suas empresas, a Marigine colocou essa, né, questão do Net Zero, assim, a gente tem que trazer essa realidade para o centro da estratégia das empresas. E olhar assim, aqueles que performarem mais rápido vão ter os melhores frutos. Então, do ponto de vista dos seus stakeholders, pensem nos governos, eles vão acelerar a regulação mais rápido do que a gente imagina. A tecnologia ela vai avançar mais rápido.
Os nossos consumidores, nossos clientes, eles querem produtos e serviços verdes. Todo o olhar que a gente tem em relação ao consumo de produtos e serviços vem acelerando muito rápido. A Marjane representa aqui, nós somos, né, parte do sistema financeiro, uma série de bolsos que estão assim, ávidos por investir em projetos sustentáveis. Então, as empresas que se moverem mais rápido, elas vão conseguir alcançar esses investimentos. E a questão mesmo dos talentos, né? As pessoas querem trabalhar em empresas em que tenham essa questão do centro da sua estratégia. Então, tudo isso faz com que a gente realmente tenha que refletir, e aí a meta vai decorrer disso, né? Então, acho que é importante a gente trazer essa perspectiva. No que concerne às novas ações relacionadas aqui, toda a gente está falando, eu acho que no curto prazo, o Brasil tem 3 oportunidades muito claras. A questão das florestas, como eu havia colocado, com toda a agenda de reflorestamento. A gente tem uma tradição e um posicionamento ímpar em relação às energias. Então, avançar em todo o contexto de energia solar, de energia eólica, e hoje eólica, existe uma possibilidade da eólica offshore, né, que a gente ainda não explorou aqui no país. E o solar e a eólica, elas avançam em uma região muito carente. Então, a gente está falando aqui de clima, mas a gente tem que falar do S, né? Então, nós, como país, além da nossa e até a estava com a Maria Eugênia em outro evento, a gente falou muito sobre isso, olha, a gente como país, além de pensar na neutralidade, a gente tem que pensar na inclusão social, porque se a gente chegar na neutralidade de carbono lá em 2050, ou quiçá antes, a gente a desigualdade social que a gente tem hoje, a gente falhou. Então, como a gente pode fazer esse processo de maneira inclusiva? A gente tem todo um potencial de hidrogênio verde, né, que é decorrente, inclusive, da energia solar e da energia eólica. A gente tem toda uma agenda. Eu estou hoje em Brasília, houve um anúncio em relação ao programa de metano zero, né? O Brasil ele assumiu um compromisso na COP26 de redução, uma série de países, redução de 30% das emissões de metano, e a gente tem hoje o potencial de aproveitamento do metano de uma maneira muito diferenciada, através da vinhaça, que é produzida pela produção do etanol, de resíduos sólidos, que é uma outra agenda, né? A gente vem enfrentando o saneamento, que é um problema do século XVIII, né? E a gente está resolvendo agora. A agenda de resíduos sólidos é uma agenda extremamente importante, que agora a gente vai trabalhar como a BNDES firmemente, e aí envolve um pouquinho do que você trouxe da economia circular, né? Tem a ver com isso. Resíduos sólidos, né? A gestão de resíduos sólidos faz com que a gente possa ter essa captura do metano, além de toda a parte do agro, dos dejetos, né? de suínos e de aves, que a gente pode fazer essa captura e transformar em uma energia que vai fazer com que a gente consiga ter essas metas cumpridas. E todo o que eu falei agora da agropecuária, quer dizer, como é que a gente pode trabalhar numa agricultura e uma pecuária de baixo carbono, regenerativa, que a gente consiga trabalhar com SAF, com recuperação das terras degradadas, que hoje o Brasil, né, tem uma área gigantesca em relação a isso, trazer os bioinsumos. Então, se eu pudesse colocar aqui três verticais de curtíssimo prazo, seriam floresta, energia e agropecuária de baixo carbono. Tá? E aí, o que a Carol falou está perfeita, quer dizer, a gente precisa ter um mínimo e eu não estou nem falando do mercado regulado, né, que faz parte até dos projetos de lei, mas do mínimo de segurança do né, qual é o que é esse carbono, né? Qual é realmente o instrumento, se é valor mobiliário, se é título de crédito, o mínimo para dar segurança jurídica para que a gente possa caminhar nas duas vertentes, seja no voluntário, que hoje as empresas elas estão, de alguma maneira, por conta do que eu falei, investidor, cliente, governo, tudo isso, elas precisam
fazer essas metas de net zero. E aí, com isso, elas se lançam de uma necessidade de ter esses créditos. Assim como foi colocado do mercado regulado, que inclusive a gente tem aqui uma experiência no Brasil, que é o RenovaBio, que são os créditos relacionados à parte de transporte, em que as distribuidoras de combustível elas precisam comprar os CBIOS, que são emitidos a partir da produção de etanol. A depender da eficiência energética dos produtores de etanol, você tem lá um certificado, que é um certificado de carbono. Então, o Brasil tem uma experiência nesse sentido, e aí cabe o desenvolvimento aí maior e mais estruturado desse mercado regulado que deve acontecer ao longo desse ano. Seja o voluntário com regras mínimas e o regulado também. Acreditamos que isso vai acontecer. Bacana. Obrigada, Bruno. Gente, nós já passamos 10 minutos. A gente começou um pouquinho tarde, por isso que eu me estendi, deixei a gente passar um pouco mais, porque, como vocês viram, o assunto não falta. A gente poderia ficar aqui mais uma hora falando, mas já é tarde. Eu vou fechar hoje a nossa conversa, primeiro agradecendo os nossos palestrantes que se dedicaram a vir aqui contar um pouco para vocês, mas eu acho que o ponto mais importante de tudo isso fica aqui, que a gente tem ainda muita coisa que vai acontecer pela frente, muito rápido, tem muita coisa para a gente aprender, todos nós aqui estamos aprendendo, né? Assim, há 3, 6 meses atrás, a nossa realidade era muito diferente, a gente tem um antes da COP, um depois da COP, a gente tem um antes do relatório do IPCC e um depois, e essas constatações e esses acordos internacionais que vão sendo firmados, né, vão sendo assinados, eles estão movimentando a agenda de uma forma muito rápida. É um pouco assustador para as empresas, mas é o que eu acho que foi colocado aqui por todo mundo. O Bruno falou muito bem, mas a Carol também e a Maru também. As empresas precisam se movimentar, precisam se educar, precisam trazer gente com esse conhecimento para suas equipes, né? E isso é em todos os níveis. A gente tem visto, aqui no meu trabalho eu vejo também, desde o conselho, a diretoria, a parte de gerência, a liderança, na parte operacional. Essa é uma agenda que requer input em todos os níveis e simultaneamente, né? Então, assim, não existe ninguém pode fazer isso sozinho, o desafio é grande demais. Então, nós vamos seguir com essas conversas, eu espero que vocês voltem aqui para compartilhar com a nossa turma aqui mais conhecimentos, vão acontecer coisas novas nos próximos meses, eu tenho certeza. Eu sei que o BNDES está com muitas iniciativas, né, que vão acontecer, os nossos cursos vão começar, a Carol e a Maru vão estar nos cursos, então a gente vai se ver de novo. Muito obrigada a todos vocês que participaram, todos que nos assistiram. Desculpe se a gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas eu imagino que um pouco dessas perguntas foram respondidas ao longo das colocações de vocês aqui. Obrigada, pessoal, e boa noite para todo mundo. Obrigada. Obrigado. Obrigada.